Vocês percebem que nessa realidade, né, que a gente está vivendo, esse plano que a gente escolheu aqui, né, experimentar aqui a piada cósmica, né, é, os enredos são muito parecidos e eles se repetem. Então, assim, não necessariamente você vai ter todas as situações acontecendo na tua vida, mas os enredos é como se tivesse, assim, um menu de opções para você vivenciar. Então, você tem N questões que podem estar acontecendo na tua realidade hoje. E essas questões, elas se repetem na realidade de outras pessoas de formas diferentes, né, em situações diferentes, mas elas estão acontecendo. O que eu estou querendo dizer? Existe um menu de situações. Então, assim, aqui sempre vai ter alguém que foi abusado, sempre vai ter alguém que foi rejeitado, sempre vai ter alguém que foi excluído, sempre vai ter alguém que foi, sei lá, que sofreu agressão, sei lá. Entende? Sempre vai ter, sempre vai ter. O que vai diferenciar uma pessoa da outra e essas situações é como você lida com isso. Percebe como é profundo o que eu estou falando? Se vocês olharem, e eu posso falar isso por experiência, eu sou terapeuta há 18 anos, né? E eu escuto histórias de todos os tipos das pessoas, coisas muito horríveis e coisas muito, assim, muito corriqueiras, entende? Então eu posso falar para vocês que as histórias se repetem, né? As situações se repetem. O que vai fazer diferença é como você lida com isso, né? Eu posso falar por experiência, inclusive no atendimento de uma pessoa que ela passou por uma situação horrível na infância dela, muito horrível mesmo, tá? Ela era abusada, né? Abusada, abusada profundamente, assim. Ela sofria um abuso sexual, né? Ela era vendida, né? Sexualmente pela mãe dela, tá? Só pra vocês entenderem. Quando eu ouvi isso, eu falei, gente, né, para mim chocou, entendeu? Porque não é sempre que a gente escuta isso, né? Assim, alguém te contando e contando assim naturalmente. Porque ela estava me contando naturalmente. E eu achei muito interessante porque a forma como ela lidou com isso, ela resolveu essa questão. Ela não ficava arrastando isso como uma corrente na vida dela. Ela resolveu, entendeu? E ela podia ter ficado arrastando isso para o resto da vida dela, né? Percebe o que eu estou querendo dizer? Tem coisas horríveis que acontecem. Tem coisas que nem são tão horríveis assim. Vai depender de como você lida com isso. E ela tirou isso de letra. Eu ficava assim, abismada. Eu falava, gente, olha só isso. A pessoa podia ter acabado com a vida dela por conta disso, por causa da infância que ela teve. Mas não. Ela soube lidar com isso. Ela tirou o que ela precisava disso e foi viver a vida dela. E fez a vida dela. Entende? E isso precisa ficar claro. Nós temos condição de virar a página, seja lá o que aconteceu. É só você parar de dramatizar, de achar que tudo é horrível, porque é com você, porque você. Entende? Por mais que a situação que você passou tenha sido horrível, e a situação dela foi bem horrível, então eu uso ela de exemplo porque, cara, ela era uma criança, entendeu? E teve que passar por isso durante anos, tá? Se ela conseguiu, qualquer um consegue, gente. Seja lá qual é a situação, você consegue. Porque, na verdade, não é só porque ela conseguiu, é porque nós vivemos aquilo que nós programamos viver, entende? Faz parte, por mais louco que seja, por mais louco que seja, se falar, nossa, ela programou passar por isso? Sim, programou. E a gente não tem que entender o porquê a pessoa programa isso. A gente tem que entender o que tem ali de aprendizado, né? Por isso que é profundo. Porque você precisa abrir a sua mente para perceber que isso que a gente vive aqui não é real, entende?
E você pode o tempo todo mudar essa realidade a partir do momento que você percebe qual é o jogo. Você escolheu um enredo para a tua realidade. Ele está acontecendo o tempo todo, desde que você nasceu. Perceba como esse enredo está funcionando na sua existência. Perceba isso de fora. Para você fazer esse movimento, você tem que entrar. Você tem que entrar em você e olhar mesmo o que está acontecendo, para você poder identificar um enredo. Só assim você vai conseguir tirar das situações ruins que aconteceram com você o aprendizado necessário para que você, você continue vivendo sem arrastar a corrente.